pessoal, eu sou a Monu e hoje a gente vai conversar sobre os livros para ler com seu crush. Então é dia dos namorados, galera. Dia de beijar na boca, falar que ama, ou não, nesse corona. Com isso eu fiz uma lista de 7 livros para ler com seu amor, com histórias lindas, comoventes e calientes. E para começar a falar sobre os livros para ler com seu amor, a gente tem que começar falando da autora Laser Haven. E o primeiro livro que a gente vai conversar dela é o Mr. Romance. Ele foi publicado em 2017 pela editora Globo. Avaliação do Scooby 4.4, a minha avaliação pessoal 4 estrelas. Nesse livro a gente descobre que a nossa mocinha do livro, a Eden, ela é nada recalcada e nem um pouquinho do lar. Então logo no começo da história a gente vê que a Eden, ela não acredita nem um pouco no amor. E a irmã da Eden fica questionando ela como que ela consegue ter tantas transas com caras sem rosto e sem nome. Então em uma dessas conversas entre a sua irmã Eden e a Ash comenta com a Eden que ela precisa ter um encontro com a sensação do momento que é o Mr. Romance. O Mr. Romance é o cara perfeito. Ele é o cara que você contrata e escolhe as especificações do cara dos seus sonhos. Então você vai contratar o serviço dele e vai falar as especificações que você quer que ele seja. Desde a forma que ele fala, desde o que ele veste e do que ele gosta. As suas técnicas são voltadas para que a mulher se sinta desejada e adorada. Cara dos sonhos. Só tem um problema, ele faz isso tudo, só que no encontro só pode ter uns beijinhos, nada de sexo, nada disso. O que veremos nesse livro é um duelo entre o romantismo e a descrença. É um duelo tenso, sensual e sagaz. O Max, que é o nosso Mr. Romance, ele não tá pra brincadeira, e a senhorita Tate, como ele chama, não está nem um pouco preparada para lidar com esse homem. É uma história super descontraída, a gente ri muito com os pensamentos da Eden, a forma como ela vê o relacionamento e vê a evolução do pensamento dela. E como que ela se encontra e como que ela lidar bem com o Max é muito divertido, é muito fofinho. Esse livro é um daqueles livros que você não larga por nada, e eu tenho certeza que tanto você quanto o seu companheiro, a sua companheira vai gostar muito de ler esse livro. O próximo livro também é da escritora Laser, ele foi publicado em 2015 pela editora Globo. Avaliação no Scooby 4.1, minha avaliação pessoal 4 estrelas. Este livro é o Meu Romeu e ele tem mais 2 livros publicados, que é A Minha Julieta e um spin-off, que é Histórias do Meu Romeu. Esse livro é aquele clássico livro de romance contemporâneo que você quer odiar o personagem, mas você não consegue. Nessa história a gente conhece a Cassie e o Ethan. A Cassie, ela tá pra estrear numa peça da Broadway. O que ela não esperava é que era nessa peça ela iria encontrar de novo o Ethan, que é um ex-namorado dela. E pra piorar, é uma peça cheia de romance e cenas quentes. E quem é que vai ser seu colega de peça? Trabalhar com o Ethan lembra a Cassie que o que eles tiveram é muito mais do que química. O legal desse livro é que um capítulo é no presente e um capítulo é no passado. Então você já começa a história sabendo que eles tiveram um relacionamento e que eles acabaram com eles se reencontrando. E conforme você vai lendo, você vai descobrindo o porquê que o relacionamento deles acabaram, como que começou e como que eles vão trabalhar isso e se eles vão fazer as pazes ou não. É uma história fascinante, com muitas cenas calientes. Se você gosta do estilo de romance vai e volta, essa série é pra você. O próximo livro se chama Fuck Love. A gente quase não tem marcações, não é mesmo? O livro foi publicado em 2017 pela editora Faro. Avaliação no Scooby 3.7, minha avaliação pessoal 4 estrelas. É uma história que já pode ter acontecido com você, espero que não, que é aquela famosa amiga fura-olho. A Helena, ela se apaixona pelo namorado da melhor amiga dela, chamada Kitty. E a história vai passar o tempo todo ela tentando lidar com esse sentimento. É claro que ela não quer se apaixonar por ele, mas acaba que ela se apaixona e ele é bem diferente dela. Ele é bem mais descontraído, desencanado, não faz o estilo dela. Alguém diferente de todos os homens que ela já ficou. Mas mesmo assim, ela acaba se apaixonando por ele. Esse amor acontece quando eles estão numa lanchonete. Estão os 4, a Helena com seu namorado, a dela com o Kit. E a Helena, ela tem um insight de um sonho futurístico em que ela está com o Kit. Então, a partir desse sonho, ela pensa que realmente é algo real, que ela teve uma visão do futuro. E ela começa a apaixonar pelo Kit. E o Kit começa a se apaixonar por ela. Então, nessa história, a gente tem todo um enredo falando do que é certo e o que é errado. E como que esses dois personagens vão fazer para não machucar a dela que está no meio deles dois. A escritora Terry é uma escritora apaixonada por personagens literários, heróis imperfeitos, personagens reais. Mais uma vez ela entrega um livro pulsante que nos faz sofrer, mas nos faz apaixonar muito mais. O próximo livro é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. É uma série, o primeiro livro foi publicado em 2017 pela editora Versus, minha avaliação no Scooby 3.7, minha avaliação pessoal 3.5. Esse primeiro livro da série vem contar a história da Posse.
A Posse ela foi criada nessa livraria, seus pais trabalhavam nela e eles morreram num acidente de carro trágico, e a Posse continuou vivendo nessa livraria com o apoio da dona Lavínia, que meio que criou ela, e ela mora em cima dessa biblioteca com o seu irmão. A Posse é uma sonhadora e super fã das obras da Jane Austen, então todos os livros, em especial esse primeiro, tem muita referência aos livros da Jane Austen. Se você é uma fã da Jane Austen, você vai se divertir muito com as referências desse livro. A vida da Posse vira de cabeça para baixo quando a dona da livraria, Lavínia, morre e deixa a livraria para ela. Então ela herda essa livraria, que é a casa dela, mas a Posse não tem nenhum empreendedorismo na veia. Ela é uma sonhadora, então ela vai ter que colocar os livros de lado e começar a batalhar para levantar essa livraria que está saindo para falência. E no meio desse batedor, ela acaba se aproximando novamente do neto da Lavínia, chamado Sebastian. Sebastian é um menino mimado e milionário nessa história. Ele é neto da Lavínia, que deixou a biblioteca para Posse. O Sebastian é conhecido como o cara mais grosseiro de Londres, e ele e a Posse entram em uma disputa pela livraria. O Sebastian acha que a Posse não tem perfil para o empreendedorismo e que não vai dar certo e vai acabar perdendo um patrimônio que a avó deixou para ela. Então a Posse ela tem 6 meses para transformar a Blockins numa livraria de referência em Londres. Junto com uma equipe nada profissional, ela vai criar um plano audacioso para recuperar essa livraria. No meio disso tudo, Sebastian não larga do pé dela e ela acaba começando a ter fantasias e sonhos com Sebastian. Nessa história, basta saber se a Posse, assim como seus personagens literários favoritos, também vai ter um final feliz. O próximo livro é um livro curtinho de apenas 13 páginas, chamado Sutilmente. Ele foi publicado em 2015 pela Amazon. Essa é uma história curtinha LGBT e ela vem contar uma história de amor à primeira vista que se passa na escola. A escola pode ser um ambiente hostil para se apaixonar, principalmente se for a primeira vez. No entanto, é justamente nesse ambiente que a Giovanna vai conhecer a nuance do amor. A Laura poderia ser o típico de aluna amedrontada, mas o seu mundo particular, cheio de certezas escondidas, nunca mais será o mesmo depois de conhecer as certezas que o novo provoca. O próximo livro chama Serpent Dove. Ele foi publicado em 2019 nos Estados Unidos pela editora Happy Teen. Esse livro ainda não tem tradução no Brasil, mas vocês podem comprar ele já com a edição original. Avaliação no Scooby 4.2, a minha avaliação pessoal 3.5. Definitivamente esse livro é um dos livros que tem mais hype lá fora no mundo gringo. Promete levar o leitor ao período sombrio da Inquisição. Esse livro vem contar a história da Lou, é uma ladrona super astuta que conta com sua amiga Cole para ajudar ela em pequenos furtos. Ambas compartilham mesmo um segredo, pois elas são bruxas. A Lou ela é uma bruxa da Demi Branch e ela sempre tem que dar algo em troca para todas as magias que ela faz. Já a Coco é uma bruxa Dami Coco e ela faz magia através do sangue. Todas as bruxas elas têm inimigos em comuns que são os caçadores de bruxas. São homens da igreja, fiéis fanáticos que vivem para matar bruxas. Dessa história então, a Lu ela se mexe em uma confusão e quando ela se vê obrigada a casar com um capitão dos caçadores de bruxas chamado Red Diggory. Ela pensa que o destino tá fazendo uma piada cruel, mas a Lu ela tá em constante perigo, então ela acaba pensando em que viver com o capitão dos caçadores a bruxas debaixo do teto deles vai acabar dando mais segurança para ela. Então, conforme eles vão convivendo nessa vida de casados, a Lu ela vai se aproximando mais das facetas dos caçadores de sombra e vai vendo esse lado mais amável deles. Mesmo assim, ela sabe que se ela revelar o que ela realmente é mortal para ela. O problema é que no desenrolar dessa história, o relacionamento entre a Lu e o Red vai evoluindo, então a Lu ela vai se apaixonando pro Red e de repente não contar o que ela é pior do que enfrentar a fogueira. A Lu, ela tem um passado assustador e ela esconde um grande segredo de todos. Ela é perseguida tanto pelas bruxas quanto pelos caçadores de bruxas. Ela sabe que mesmo amando o Red, ela não deve contar pra ninguém, mas quando ela vê a vida das pessoas que ela ama em risco, acaba não restando nada a não ser enfrentar as consequências na frente. É um livro fascinante que conta o período da aquisição de uma maneira bem contemporânea, super recomendo para todos. O próximo livro chama Amante Sombrio. O primeiro volume dessa série de 17 livros foi publicado em 2009 pela editora Universo dos Livros. A avaliação média do Scooby tá 4.4, a minha avaliação pessoal do primeiro volume é 5 estrelas. Essa série é uma série imensa? É uma série imensa. Todos os livros são tijolos? São tijolos. Mas mesmo assim você não vai conseguir desgrudar desses livros, pois ele entrega uma salada mista de coisa. Tem fantasia, tem mitologia, tem muito romance, tem cenas quentes que fazem você sair da sala para ler em outro cômodo. É cheia de capas que você tem vergonha de ler em público, sim.
Mas é uma série muito fofa chamada Irmandade da Dagra Negra, que vai agradar você e o seu companheiro, a sua companheira. É uma série formada por 6 vampiros que se passa em Nova York, e cada livro vai contar a história de um personagem, como que ele fez para entrar dentro dessa irmandade e como que ele encontrou sua companheira. O melhor dessa série é que, apesar dela ser bem grande, ela não é uma daquelas histórias que o autor fica enrolando para terminar. É bem nítido que tem toda uma construção de mundo, é uma história bem complexa. A gente vê o mito do vampiro sendo tratado de maneiras diferentes, com crenças diferentes, com coisas que os afetam bem diferentes, que a gente está acostumado a ver nos livros da Anna Rice. E esse primeiro volume começa contando a história do rei desse mundo, chamado Wart. O Wart, ele conhece a Beth. A Beth, ela não tem noção desse mundo do vampiro. Ela é uma órfã, ela é filha de um vampiro como humana. E o Wart, o rei, ele vai resgatar ela desse mundo humano, trazendo ela pra dentro da Irmandade da Dagra Negra. E acaba com ela lidando com esse novo mundo que ela não sabia que ela fazia parte. Ela se apaixona pelo rei Wart. É uma história muito picante, que mistura guerra, amor e paz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo Dia dos Namorados. Se você leu algum desses livros, deixe aqui nos comentários qual livro que você leu e que você mais gostou. Se você não leu nenhum desses livros, me conta aí também qual livro que você vai sair correndo para ler junto com o seu crush. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda bastante no conteúdo. Bye, bye!